comércio e da restauração. Ora, isto para dizer que de alguma forma é evidente que um novo quadro autárquico, com outros protagonistas e sobretudo com outros programas e com outras opções de governação autárquica, poderá ser muito útil para a necessária recuperação da economia regional e da economia local. Isto parece-me evidente. Nós estávamos confrontados com um quadro autárquico e com protagonistas autárquicos que tinham uma dependência excessiva do governo regional. Ou seja, estavam muito, ligados àquilo que são as opções do governo regional e de alguma forma até capturados pelo governo regional naquilo que são as opções que podem dar aos comerciantes e à economia e até às famílias que vivem em determinados concelhos. Isto quer dizer que eu sentia de alguma maneira que alguns concelhos da Madeira não tinham capacidade própria para impor um conjunto de medidas. Ora, este novo quadro autárquico, este novo mapa autárquico, em que há várias autarquias que mudaram de mãos e sobretudo que saíram das mãos do poder regional, isto é, do PSD, permite que sejam aplicados e implementados planos de intervenção na economia, e podemos falar um bocadinho de algumas medidas, mas planos de intervenção da economia que não têm nada a ver com as restrições que o Governo Regional impõe, ou seja, que não têm nada a ver nem sequer com a disciplina ou a estratégia que o Governo Regional está a seguir para a Madeira. Porque, repara, o Governo Regional hoje segue uma estratégia e obriga que as suas autarquias sigam essas linhas, porque, enfim, há ali uma ligação partidária muito forte e que impede que os protagonistas autárquicos possam ter posturas diferentes. Ora, neste momento isso acabou. Há protagonistas autárquicos de forma de partidos diferentes, seja PSD, seja CDS, que sejam inclusive independentes, que a única objetivo que têm neste momento é servir as populações locais e apresentaram programas sem nenhuma ligação àquilo que são as estratégias do Governo Regional, apenas a pensar nas estruturas locais. E isso é muito importante e por isso é que isso vai permitir que sejam ensaiados medidas como as reduções do IMI, como eventualmente uma reavaliação daquilo que são as taxas junto dos comerciantes, como os programas de intervenção que podem criar emprego, como programas de apoio aos próprios turismo local, em articulação naturalmente com o Governo, e o Governo aqui tem uma grande responsabilidade, que é saber se relacionar com estes novos protagonistas autárquicos, mesmo sendo partidos diferentes. Penso que o Governo Regional e o PSD Madeira em particular está perante um desafio muito grande, que é o desafio de perceber se tem maturidade democrática suficiente para encarar de uma forma salutar, sadia e até construtiva estas novas opções autárquicas que surgiram. Porque naturalmente que estes programas que serão implementados, nomeadamente os programas relacionados com o turismo ou mesmo com o comércio, que normalmente têm implicações no plano regional e não apenas no plano local, perceber se o Governo Regional está disponível para uma colaboração sadia no sentido de ganharmos todos. Há aqui outros aspectos importantes, que é, por exemplo, os fundos comunitários, é um aspecto relevante. As câmaras têm acesso aos fundos europeus. O que tem acontecido até hoje é que esse acesso é muito limitado pela posição do Governo, ou seja, há praticamente acordos entre eles em que a Câmara ganha, o Governo ganha, mas é, enfim, sempre na linha da estratégia do Governo. Neste momento, digamos que esse caminho pode não ser seguido dessa forma, ou seja, por exemplo, a Câmara do Porto Santo, a Câmara do Funchal, ou a Chequeira a apresentar determinados programas utilizando os fundos europeus que estão disponíveis ou que venham a estar disponíveis, não tem necessariamente de estar em articulação com o Governo Regional, e as entidades que avaliam isto, que são entidades, apesar de tudo, do Governo Regional, têm que ter a capacidade e, sobretudo, a justiça de analisar aqueles planos em favor dessas mesmas autarquias. Portanto, em resumo, eu acho que nós estamos perante uma oportunidade de começar a desenhar uma nova forma de encarar as opções em climas de crise, uma nova oportunidade de perceber qual é o papel que as câmaras podem ter de forma diferente daquelas que tiveram no passado, relativamente a matérias tão importantes como o desenvolvimento económico, como o investimento privado. Há aqui coisas importantes em relação ao investimento privado que podem ser também alteradas no âmbito da Câmara, como a questão da criação de emprego. Enfim, há aqui muitos aspectos que podem ser determinantes, e os autarcas novos que estão cheios de ideias, com certeza, e com programas diferentes, pelo menos nos nossos casos, no caso do Partido Socialista, e eu acompanhei a construção dos programas de governação da Câmara, das câmaras que nós ganhamos, Machico, Porto Muniz, Porto Santo, Funchal, e também em termos de Santa Cruz e São Vicente, e portanto acho que há aqui de facto espaço de manobra para termos aqui uma lefada de ar fresco, se bem que infelizmente não chega. Estas matérias exigem uma participação ativa e uma mudança significativa daquilo que o Governo tem ou está a fazer em termos de política económica, e essa só quando ganhamos o Governo é que podemos fazer uma alteração nesse sentido. Dr. Lino, lançava-lhe a mesma questão
muitas delas, ou grande parte delas, ou mesmo a grande maioria delas, estavam estagnadas em termos de ideias, de visão e de estratégia. Não é? Eram câmaras onde o poder do PSD, o poder do governo, se instalava dentro das mesmas e elas próprias não tinham capacidade de ter dinâmica própria. E eu penso que esta mudança destas 7 novas câmaras que foram retiradas, e bem, ao PSD, pena que já foi tarde, mas ainda bem que ainda vem a tempo, vai criar uma nova confiança em termos empresariais, em termos de economia local. Estamos a falar aqui de economia local em cada um dos concelhos. E vai criar um estado de confiança que o investidor não tinha. Não tinha porque sabia que quem estava no outro lado, que era uma Câmara que não tinha capacidade de decisão, que não tinha não tinha visão, não tinha uma estratégia de ajuda e de dinamizador do próprio setor empresarial. E agora eu penso que estes novos presidentes, esta nova almofada de ar fresco nestas 7 câmaras, vai dar essa nova confiança. Acima de tudo, a palavra confiança aqui é fundamental. Confiança e esperança. Eu penso que todos nós temos uma vontade enorme e uma esperança enorme depositada naqueles que foram eleitos. E o povo também tem essa esperança. E isso foi o resultado expresso nas urnas. E isso tem de ser passado à prática. E essa esperança, que eu tenho a certeza que todos aqueles que foram eleitos vão demonstrar e que vão pôr no terreno os projetos que apresentaram à população, são projetos na área, acima de tudo, em 2 áreas fundamentais, na área social e na área económica e empresarial, que visa dinamização do comércio e da vida económica e social da economia local. Eu penso que, acima de tudo, é estas 2 palavras que os empresários querem e que as pessoas querem em cada um dos concelhos. Confiança que não existia, que estava estagnada, estava moribunda, e esperança que também que não existia, que infelizmente que as câmaras estavam dominadas por um poder que não os deixava de forma alguma se libertar. E acima de tudo, eu penso que também tem, porque como o Carlos disse muito bem, são homens com visão, são projetos que visam as populações e que visam o comércio local e que têm uma estratégia de médio e longo prazo que não tinham estas câmaras. As câmaras que nós todos bem conhecemos são câmaras viradas para uma gestão interna, pouco mais do que isso. E às vezes para servir meia dúzia de empresários. Nós sabemos também disso, como é que se fazia. Eu penso que agora há uma mudança radical da forma de governar e da forma de agir e de interagir e partilhar até o poder juntamente com os empresários e com as pessoas que lá vivem em cada um dos concelhos. Eu penso que estas 3 grandes áreas que o povo, as pessoas e os empresários e os novos investidores que esperam são estas as três palavras que confiança, esperança e uma nova estratégia. E as câmaras aqui têm um papel importantíssimo. São polos dinamizadores locais, da economia local. E que podem, com pequenas ferramentas, com pequenos projetos, podem fazer a diferença num projeto. Eu tenho alguma experiência, o Carlos também tem, no poder autárquico, como vereador que já fui, e o colega também já foi. O simples facto de ter uma nova cultura de atendimento, uma nova cultura de despacho de projetos, de encurtar a burocracia, que pode-se fazer, basta mudar pequenos procedimentos, alterações de procedimentos internos. Tudo isto facilita o empreendedorismo, facilita o investimento, facilita a confiança e facilita também uma coisa que é a esperança. Eu penso que é a chave que os empresários e aquilo que os empresários pretendem, e eu penso que os homens que foram eleitos, juntamente com as equipas que os acompanham, têm esta responsabilidade. E é uma responsabilidade enorme daqueles que foram eleitos e que a população e os empresários esperam nos próximos 4 anos. Doutor, as propostas que, certamente conhece as propostas dos programas eleitorais da maior parte das candidaturas que têm começado aqui na Madeira, acha que essas propostas são viáveis e têm todas as possibilidades de serem implementadas? Eu penso que as propostas
proposta, por exemplo, da Câmara de Santana, e eu também não conheço tão profundamente as outras propostas, em termos gerais, eu penso que são propostas execuíveis e que basicamente que assentam em dois grandes pilares. Os problemas sociais, que é dramático em todas as câmaras que mudaram de cor, e depois a necessidade de criar mecanismos, processos de investimento privado e de investimento até público também, com certas prioridades, crie e dinamize a economia local. Eu penso que os projetos basearam-se nestes grandes duas pedras basilares. Coisas simples, coisas execuíveis, e penso que a partir de agora nada de grandes obras como foi feito antigamente. Agora o que é necessário é fazer pequena obra, pequeno investimento, mas cria riqueza, cria valor acrescentado e cria emprego, e isso é possível fazer nas câmaras. As câmaras também têm esse papel, têm esse poder. Nada de grandes projetos como se faziam antigamente, mas o que é necessário é manter, conservar e fazer pequenas obras prioritárias de forma a ir ao encontro das populações e também ao encontro daqueles que pretendem muitas das vezes investir na sua terra, investir onde nasceram, criar e dinamizar onde lá vivem, e a Câmara tem que ter essa preocupação, tem que ter essa capacidade e essa visão, que é estar perto daqueles que querem investir onde nasceram, investir onde têm lá a sua gente e a sua família. Eu tenho a certeza, não quero pôr as mãos no fogo, mas tenho a certeza que as câmaras que foram eleitas têm esta consciência e terão que ter, porque senão vão ser julgados daqui a 4 anos. Quer dizer. E são pequenas coisas que se pode fazer no dia a dia. Uma nova atitude, o que as câmaras precisam agora é uma nova atitude de estar junto das pessoas. Um papel facilitador. Exatamente, uma nova atitude, não virar as costas, ouvir, saber estar, dinamizar, apoiar. E apoiar não é preciso às vezes de grandes fortunas, grandes rios de dinheiro. Às vezes está na forma de acolher o projeto, na forma de o ajudar, de implementar. São pequenas coisas que podem facilitar o investimento, podem criar confiança e esperança, que é isso que os empresários querem, é isso que as famílias também pretendem. Dr. Carlos Pereira, o Dr. Lino Abreu referiu há pouco que até agora houve uma certa ideia de proteção entre a maior parte das autarquias eram dominadas pelo PSD, não havia o tal facilitar de projetos que aparecessem nas autarquias e que ficava tudo concentrado praticamente nas mãos dos mesmos. A livre concorrência agora tem espaço para desenvolver-se na Madeira? Pois, isso é uma matéria muito importante. Aliás, é um tema que eu debato-me há muito tempo e que tem a ver com a necessidade que as economias, mesmo sendo economias pequenas, têm de permitir que haja, como é que eu digo, o aparecimento de novos interlocutores do ponto de vista do investimento e de novos empreendedores. Ora, o que se tem passado na Madeira nos últimos anos, ou nos anos que eu conheço, nos últimos 35 anos, é que há uma espécie de obstáculo significativo a novos projetos e novas ideias, sobretudo quando esses projetos e essas ideias esbarram em poderes que estão instalados e eventualmente até empresas que estão instaladas, ou seja, empresas que estão instaladas em que possa surgir um projeto novo que utiliza uma nova tecnologia ou que faz as coisas mais bem feitas, etc. Mas se vai colocar em causa aquele projeto que está instalado, já não tem hipótese de entrar no mercado. Isso tem acontecido em muitas áreas, em muitos setores, e nós somos, todos nós com certeza já ouvimos falar disso, e eu próprio já fui receptor de muitas queixas dessa natureza, em que o poder, seja das câmaras, das autarquias, impedia que entrassem esses novos interlocutores. Ora, digamos que esta brecha que aconteceu agora com estas eleições autárquicas, permitindo que há vários polos de poder, 7 pelo menos, na região autónoma da Madeira, que se libertaram desse espartilho, pode permitir que apareçam novos protagonistas com novos projetos, e se calhar projetos mais empreendedores, mais produtivos e mais interessantes para a região autónoma da Madeira. Isso é um dado muito importante, ou seja, garantir que a concorrência vai funcionar significa que nós vamos ter mais gente a entrar no processo, com mais ideias, com mais qualidade e provavelmente oferecer coisas a menos custo e melhor para a sociedade que as utiliza. Portanto, eu acho que isso é de facto um dado relevante e esperemos para ver como é que obviamente estas autarquias se comportam, as câmaras que estão agora a se preparar, as equipas que estão-se a preparar, mas como é que se comportam, mas desde logo o facto de ter saído daquela, digamos assim, daquele guarda-chuva ou daquele guarda
guarda-chuva que era o governo instalado e o PSD instalado, dos interesses instalados, já vai ser muito importante para as pessoas poderem respirar melhor, para os empresários poderem pensar que afinal eu também posso concorrer, porque isto agora não é só para os mesmos que nós conhecemos. Isto é um dado muito importante. Pode parecer uma coisa muito mesquinha, mas é de facto isto que acontecia na Madeira, e as pessoas todas sabem que é assim, as pessoas vêm ter connosco a dizer, ainda bem, agora isto vai ser diferente. Portanto, é importante que as pessoas tenham essa consciência. Eu queria acrescentar uma coisa que me parece importante sobre a pergunta que me fez há bocadinho, sobre o que é que as autarquias podem fazer, para dar dois exemplos do que se passa em duas autarquias nacionais, e que eu acho que são dois exemplos importantes de como é que as autarquias podem posicionar sobre esta matéria em articulação com o Governo, porque são coisas que funcionaram em articulação com o Governo. Uma delas tem a ver com uma inauguração recente feita em Bragança do data center da PT. Um data center da PT muito significativo, um investimento de 90 milhões de euros que foi feito em Bragança, uma região muito distante dos centros de decisão, não é? Portanto, também tem uma ultraperiferia tal como nós, e que vai criar próximo de 1.400 empregos diretos e indiretos. Estamos a falar de facto de um projeto que vai criar trabalho e vai criar emprego para aquelas pessoas que ali estão, com a Universidade do Minho que anda ali ao pé. E isto é um trabalho também da Câmara. Aliás, o Presidente da Câmara falou sobre essa matéria em articulação com o Governo Regional e conseguir atrair para ali um investimento desta natureza. Isto é também o papel das câmaras e pode ser feito de forma muito significativa. Nós ainda temos uma vantagem superior, é que nós temos uma sociedade de desenvolvimento da Madeira que tem 1.000 milhões de euros de benefícios fiscais todos os anos e que nós não temos visto a capacidade de atração deste tipo de coisas. E a razão pela qual não temos visto é porque essa entidade não está a trabalhar em favor das pessoas, da Madeira, das regiões, mas está numa perspectiva completamente diferente. E isso só acontece se as autarquias, o Governo Regional, se empenharem a utilizar esse tipo de coisas. E, portanto, isto é um exemplo de um trabalho que uma autarquia pode fazer, captando investimento, criando emprego e criando riqueza e diversificando a economia. Outro exemplo que queria deixar é o caso da empresa Embraer, uma empresa brasileira, em Évora, também com a Câmara Municipal de Évora, em articulação com o Governo da República, que permitia atrair uma fábrica de construir aviões, e que está a funcionar agora em Évora e que já criou centenas de postos de trabalho. E isto é mais um exemplo do que se pode fazer. Ou seja, o que nós precisamos é de autarquias com esta capacidade, com esta dinâmica, presidentes de câmaras capazes de sair do seu lugar e de irem à procura de investimento externo, presidentes de câmara capazes de saírem do escritório e perceberem onde é que os empresários podem estar, que tipo de processo é que podemos ter e que tipo de estratégia que a região, o local que gerem, digamos assim, Machico, Porto Santo, o que seja, pode fazer para melhorar o modo de vida das pessoas que vivem nesse concelho, mas também, obviamente, a performance da autarquia. Para isso, volto a dizer, é preciso projeto, é preciso condições para atuar de forma clara nesse projeto, mas é preciso também uma boa articulação com o Governo Regional. E continua a existir, permite-me voltar a repetir isto, continua a existir aqui uma falha neste processo todo, é que nós continuamos a ter um Governo Regional que está amarrado, que não tem uma estratégia adequada e que as opções que tem vindo a colocar no terreno são opções erradas do nosso ponto de vista. O Presidente do Governo, Álvaro Jardim, referiu que está disponível para dialogar com todas as autarquias, as que mudaram de cor, só que até à prática a ver vamos, não é? Bom, eu acho que o Presidente do Governo Regional nem sequer devia estar a fazer esse comentário, porque quando se diz que está disponível é que ele não está aberto a isso. Ou seja, um Governo Regional tem que estar preparado para discutir e para dialogar com todas as autarquias. Isto não é uma premissa que se coloque ao Governo Regional, quer dizer, se a Câmara for tal, você dialoga ou não dialoga, isso não se coloca. O Governo Regional é uma instituição que tem o dever de estar aberta a discutir com as autarquias todas e de colaborar com essas autarquias em prol do bem comum. É para isso que ele serve. Ele serve exatamente para encontrar todos os instrumentos que estão hoje disponíveis para melhorar a vida das pessoas. E as autarquias são os instrumentos constitucionais fundamentais para fazer melhor porque estão no terreno. E o Governo Regional tem a obrigação de dialogar com essas autarquias. Não é se ele quer, ele tem a obrigação de o fazer. E se não o fizer, está a cumprir mal o seu papel. Não está a fazer o seu papel de forma adequada. Na noite eleitoral, o Presidente do Governo disse que os eleitores tinham que assumir as consequências do... Mas isso isso é a atitude arrogante e o revanchismo do Presidente do Governo Regional. Isso não lhe fica bem, isso já está demonstrado que o povo não gosta e, enfim, eu recuso-me até a comentar esse tipo de coisas. Não é o tipo de expressão que se espera de alguém que esteja disposto a colaborar. Definitivamente, quer dizer, isso é a contradição habitual do Dr. Jardim, ou seja, o Dr. Jardim por um lado diz que está aberto ao diálogo, mas por outro lado agride as câmaras, ou agride as equipas camarárias, agride a própria população, ameaça a própria população. Isso é um tipo de política que já passou à história, ou seja, os madeirenses já não estão disponíveis para os acessos de fúria e de revanchismo do Sr. Dr. Jardim.
Isso já não existe, ficou claro nestas eleições. O Dr. Jardim é um problema para a Madeira e os madeirenses já o perceberam e vão continuar a fazer o seu percurso no sentido de impedir que este tipo de opções e este tipo de conversa e este tipo de políticas continuem a existir na Madeira. Isso já parece-me claro, porque o resultado eleitoral não deixou margens para dúvidas sobre isso. Mas eu queria dizer sobre essa expressão do Dr. Jardim, que o Dr. Jardim devia de começar por ter aqui um papel proativo naquilo que foi e que tem sido um dos maiores males da região autónoma da Madeira, que tem sido as dívidas que o Dr. Jardim tem vindo a fazer. E o Dr. Jardim, com o seu grupo de intervenientes, sejam nas autarquias, seja inclusive no governo, criou não só uma dívida colossal na região, mas criou uma dívida colossal nas autarquias todas. As autarquias todas da região, a maior parte delas tem problemas financeiros significativos. Ora, um dos principais problemas que estas equipas autárquicas vão ter, de facto, e isso é de facto muito importante, julgo que o Dr. Lino Abreu concorda comigo, um dos principais problemas é colocar no terreno um modelo de intervenção e opções políticas em favor da população, sejam sociais, sejam económicas, e ao mesmo tempo combater uma dívida colossal que foi deixada pela maior parte dos presidentes das câmaras que lá está. Nós estamos confrontados com dívidas que levaram à falência técnica dessas mesmas autarquias. A maior parte dessas autarquias foram obrigadas a assinar planos de intervenção local, com restrições para os cidadãos, porque os presidentes da Câmara do PSD que lá andaram destruíram as finanças dessa mesma Câmara Municipal. Ou seja, este é um dos problemas graves que o Presidente do Governo devia ter uma solução em articulação com todas as câmaras e não deixar esse problema nas mãos das câmaras, pura e simplesmente para resolverem, e para resolverem, ainda por cima, não terem tido a responsabilidade nessa matéria. Portanto, isto é um tipo de matéria que o Dr. Jardim devia estar preocupado e não fazer esse tipo de acusações e de, como disse há bocadinho, de intervenções revanchistas que não abonam nem a favor da imagem dele, nem resolvem problema absolutamente nenhum na região autónoma da Madeira. A questão das dívidas das autarquias é uma questão muito importante. Essas dívidas das autarquias leva a que alguns autarcas estejam limitados com a sua capacidade de intervenção e julgo que o Governo Regional tem que ter um papel importante nesta matéria, de maneira a aliviar esse peso, digamos assim, financeiro das autarquias, de maneira a que possam introduzir medidas adequadas. Naturalmente que me dirá, mas o Governo Regional também tem um problema significativo, que é a dívida que tem. É verdade. A Madeira está mergulhada em dívidas que o Dr. Jardim e companhia fizeram. Para isso é preciso um plano diferente, e o plano não é este plano de ajustamento económico e financeiro. Portanto, isto tudo se resume, como para terminar, isto tudo se resume a uma política que está a ser seguida pelo PSD Madeira, que não corresponde às nossas necessidades e que não resolve os nossos principais problemas. Ou seja, a Madeira tem um problema de endividamento que não está resolvido, o plano de ajustamento não está a resolver esse mesmo problema e o Governo Regional continua a fazer aquilo que tem feito sem mudar uma vírgula desta matéria. E, portanto, as autarquias estão também aqui a ser penalizadas por isso mesmo, e eu confesso que não vejo o Governo Regional, não só não o vejo preocupado, como não o vejo com competência, como não vejo nenhum projeto para resolver essa matéria. Vão ser, infelizmente, os autarcas que agora foram eleitos, que vão ter que avaliar toda a situação financeira dessas mesmas câmaras, porque é bom que se diga, e eu em particular não confiaria, se fosse algum autarca eleito hoje, não confiaria nas contas de nenhuma das autarquias da região autónoma da Madeira e exigiria uma auditoria a todas aquelas autarquias, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista contratual, todo em termos contratuais daquilo que lá existe. Possam existir surpresas indesejadas. Porque há aqui uma questão de princípio. Nós não nos podemos, nenhum de nós, e as câmaras socialistas com certeza que terão esse bom senso, nenhum de nós se pode responsabilizar por intervenções e por decisões que não foi responsável. Isto é absolutamente essencial. Dir-me, mas é uma questão de ver o que é que se está a passar. O problema é que estas pessoas que hoje fazem parte do Governo Regional e que fazem parte do PSD e que têm dado estas maiorias ao PSD em termos de executivos, são pessoas que já demonstraram que não são de confiança. O Governo Regional escondeu 1.000 milhões de euros de faturas. Para 1.000 milhões de euros de faturas não são 2 gestões. E, portanto, esconderam durante 7 anos. Portanto, como é que se pode confiar que estas pessoas estão a apresentar as contas tal como elas estão e que estão a apresentar toda a realidade autárquica tal como ela está? Não é possível confiar. E isto não é dizer mal de X ou de Y, isto usando uma expressão muito madeirense, dizer mal disto ou daquilo. Não é. É responsabilidade. As pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fizeram, e um indivíduo que hoje começa a ter responsabilidades na gestão autárquica tem que ter, obviamente, do meu ponto de vista, tem que ter, obviamente, todos os cuidados, porque ninguém sabe o que foi feito nestas autarquias nos últimos anos. Aliás, eu ainda ontem estive
com um novo Presidente da Câmara, do Socialista, em que discutíamos de facto esse assunto e as medidas que podíamos fazer sobre esse assunto, e um dos principais problemas que discutíamos era, tudo bem, há aqui algumas propostas e alguns caminhos que podemos seguir, mas nós não sabemos exatamente qual é a dimensão da dívida. Dizem-nos que é X, mas se calhar pode ser X mais Y. Portanto, este assunto tem que ser clarificado a bem dos próprios madeirenses. Temo que possa haver algumas surpresas em algumas autarquias. Eu espero que não hajam surpresas nenhumas sobre essa matéria, porque a Madeira e os madeirenses já sofreram muito com coisas dessa natureza. A Madeira e os madeirenses já sofreram e estão a sofrer hoje na pele, em termos de impostos, em termos de menos rendimentos, em termos de perder rendimentos de inserção, rendimentos mínimos, etc. Já perderam tudo o que tinham conquistado ao longo destes anos, subsídios de insularidade, etc., porque o Dr. Jardim escondeu coisas, porque o Dr. Jardim aldrabou as pessoas. Ora, isto não pode continuar. Eu espero, sinceramente, que nestas autarquias que mudaram de mãos, e estou certo que isso vai ser feito como sendo uma opção natural de trabalho, não hajam esses tipos de surpresas. E que se houver, se elas sejam o mínimo possível, porque isso seria dramático nesta altura em que os madeirenses se encontram. E seria o descrédito total para o PSD. E seria mais uma machadada no crédito do PSD, se bem que eu acho que já não tem muito, mas de qualquer maneira seria sem dúvida uma consequência grave. Muito bem, Dr. Rubino Abreu, à exceção de Câmara de Lobos, que manteve gestão do PSD na autarquia, as principais autarquias da Madeira, Santa Cruz, Machique, Funchal, que além de em termos populacionais serem das maiores, ou serem as maiores, também em termos económicos são das mais desenvolvidas. O futuro da Madeira depende da gestão que for feita nestas câmaras nos próximos 4 anos. Não tínhamos dúvida que o futuro das populações locais, o crescimento económico dessas populações locais, depende da gestão dos próximos 4 e espero que sejam por mais anos, da gestão autárquica em cada uma delas. Não tenho dúvidas que a capacidade de atrair investimento, a capacidade de dinamizar uma economia local, a capacidade de criar emprego, a capacidade de criar riqueza em todas as localidades, a capacidade também de criar melhores condições de quem trabalha nessas localidades, a capacidade também de reduzir alguns impostos que é possível reduzir por via da lei autárquica, reduzir alguns impostos, aumentando assim o poder de compra de quem lá vive. Não tenho a menor dúvida que irá dar melhores condições, criando as condições viáveis para o crescimento económico que esperamos nesta mancha que se criou agora com a mudança do poder local. No entanto, espero que haja aqui também uma vontade e uma participação ativa da parte de quem nos governa, que é o Governo Regional. O Governo Regional aqui tem que ter um papel fundamental de ajuda e de interajuda e não de retaliação, espero que não aconteça. Até porque fazer o contrário seria dar um tiro nos pés. Eu penso que sim, espero que o Governo Regional e o Dr. Alberto João tenham essa capacidade, essa clarividência de ver que o povo está atento, as pessoas estão atentas e não aceitam situações dessas que aconteceram no passado, situações de chantagem, situações de criar condições menos favoráveis às câmaras que são de cores diferentes, e eu penso que as pessoas não vão aceitar isso no futuro próximo, e o Governo Regional tem que ter essa atenção e esse cuidado. Eu penso que o procedimento tem que ser igual para todas as câmaras, a forma de atuar, a forma de ajudar, a forma de interagir, a forma de participar em conjunto com o Governo e as câmaras tem que ser de uma forma democrática e tem que ser de uma forma que seja feita de forma igual em todas as câmaras da região e que não haja separatismo, que não haja divisão e que não haja qualquer distinção entre câmaras do PSD e câmaras da oposição. E se assim houver, o Governo tenha muito cuidado, porque a população de certeza que vai estar atenta e que vai julgá-lo na próxima oportunidade. Eu penso que não é por aí que o Governo Regional tem que atuar. Eu penso que a cultura democrática tem que ser outra, tem que se alterar, as mentalidades do Governo Regional têm que se alterar. E o Governo Regional tem que ser uma entidade de bem. E se é uma entidade de bem, é uma entidade que tem que ter a capacidade de governar para todos.
governar da mesma forma e de uma forma igual para todos aqueles que votaram a favor e para aqueles que votaram contra as políticas do passado. E é essa capacidade democrática que tem que existir. É essa capacidade democrática que espero, o meu partido espera, que o Governo Regional tenha essa lucidez de pôr em prática aquilo que é aceito democraticamente e que tem o dever de o fazer. Não é um favor, é um dever de fazer. Não é governar para aqueles de uma forma diferente daqueles que votaram contra as políticas do poder instalado, e aqueles que tiveram a capacidade e a vontade de mudar não podem ser castigados pela vontade de mudar pelo facto de não votar na cor do PSD. Situações como aconteceu há alguns anos atrás, quando Mexico era dominado pelo PS e pelo DP, salvo erro, na altura do Padre Martins, são impossíveis de acontecer atualmente, porque já são muitas autarquias, o Governo tem que mudar o comportamento obrigatoriamente. Eu penso que o Governo, estou certo que esse tipo de política feita no passado, foi o caso em Mexico há uns anos atrás, e penso que dificilmente irá acontecer no futuro, porque as populações estão atentas. Penso que a vontade de reivindicar e a forma de estar do povo, de certeza que não aceita situações dessas no futuro. E cada vez mais as pessoas sabem aquilo que querem, cada vez mais as pessoas estão atentas àquilo que os rodeiam e àqueles que o poder vai penalizando no dia a dia. E isso, tenho a certeza, se isso vier a acontecer, a resposta, a arma que o povo tem, que é o voto, será feita numas próximas eleições, tanto autárquicas como legislativas. E eu penso que, e tenho a certeza, pelo menos espero, que não haja esse castigo por parte do Governo, só pelo simples facto de mudar de cor, que venha agora as câmaras de oposição, que venham a ser castigadas das formas mais inesperadas, que nós sabemos que o poder local sabe manobrar e sabe criar as dificuldades com o objetivo de dificultar a gestão corrente das câmaras, mas eu tenho a certeza e acredito que isso não vai acontecer no futuro próximo. E também se espera o mesmo das autarquias que agora mudaram de cor. Da mesma forma também se espera, e eu acredito que sim, que as autarquias que mudaram de cor e que muitas delas ainda têm juntas dentro desses mesmos conselhos que ainda se mantêm na mão do PSD, também sejam vistas da mesma forma que das juntas que acompanharam a mudança da cor política. E a partilha da mesma forma espera-se de ambas as partes. E eu estou certo que quem foi eleito, quem sofreu na pele durante esses anos todos, não vai fazer o mesmo que nunca quis que fosse feito e praticado, não vai fazer com as conjuntas que ainda se mantiveram com a cor do PSD. Tenho a certeza que isso não vai acontecer e acredito que será uma atitude completamente diferente de hoje em diante. E acredito também que o Governo, o castigo que teve nestas sete mudanças de Câmara, o castigo que teve, e espero que sejam levadas em consideração e que isto fosse uma lição de humildade, de tolerância, que se cria uma nova forma de fazer política e uma nova forma de estar junto das pessoas e junto do poder autárquico, parte do poder regional, que se altere e que se mude. Caso contrário, eu penso que cada vez mais o castigo vai ser para o lado de quem está no poder, para o lado do PSD, que as pessoas não vão tolerar esse tipo de situações, tal como aconteceu no passado. Dr. Carlos Pereira, o povo já mostrou agora nestas eleições que é possível mudar, que já mostraram que sentiram que é preciso mudar. O mesmo poderá acontecer no caso do Governo Regional? Sim, eu acho que eu queria dizer uma coisa que tem a ver com isto, antes de ir diretamente à resposta dessa pergunta, que tem a ver com isto que o Lina Abreu estava a dizer, que é, pelo menos a perspectiva que nós no Partido Socialista temos sobre isto e aquilo que é a nossa visão quando se delineou estas candidaturas autárquicas e quando se desenhou a estratégia, que é, nós achamos que é fundamental haver rupturas em termos
necessário haver mudanças em termos dos métodos, da forma, da atitude governativa. Achamos que isso é fundamental e nós oferecemos isso com os nossos candidatos e com as nossas equipas oferecemos isso. Agora, há uma matéria que me parece importante para as pessoas perceberem. Nós não defendemos rupturas e revoluções, nós defendemos mudanças com serenidade e com tranquilidade. Isso é absolutamente essencial. É isso que as pessoas querem. É uma mudança com tranquilidade e com serenidade e sem caça às bruxas. Isso não é o modus operandi que nós defendemos e não faremos isso naquilo que são as nossas conquistas autárquicas, e estou certo daquilo que conheço das equipas autárquicas que nós defendemos e que nós apoiamos. Esse não é um pressuposto que está a ser seguido ou que vai ser seguido, e portanto esta é uma mensagem de tranquilidade também que eu quero transmitir às populações, aos agentes económicos, às populações, que o Partido Socialista não tem nenhuma, nas suas estratégias e na sua forma de encarar estas coisas, não tem nenhuma perspectiva de que as rupturas se façam do ponto de vista revolucionário, mas sim com tal tranquilidade que acho que é fundamental, com a serenidade que é fundamental e sem caça às bruxas. Dizendo isto, eu acho que é também fundamental existir uma mudança no governo regional e acho que estão criadas condições para que essa mudança se faça. Este cartão vermelho imposto ao PSD Madeira é uma coisa muito séria. O governo está muito fragilizado e a atuação do governo foi também responsável por este cartão vermelho. Ou seja, há aqui várias razões que concorreram para esta hecatombe. Desde logo a circunstância de não ter havido em 2011, como devia, uma penalização àquilo que foi o desastre da dívida, a dívida oculta, e, enfim, todo um processo governativo que foi denunciado e que todos os madeirenses ficaram estupefactos. Ninguém estava à espera de uma atitude daquelas e de revelações tão graves como aquelas. Mas eu quero lembrar que, digamos que a penalização não existia precisamente porque houve uma espécie de ocultação em perigo eleitoral daquilo que iam ser os resultados dessas medidas políticas e dessas atitudes políticas. Eu penso que todos se lembram e também devem se lembrar que as eleições, fomos a eleições sem saber o que é que ia acontecer a seguir. Sabíamos que havia uma dívida, sabíamos que havia um problema muito sério, sabíamos que havia coisas que tinham sido escondidas, mas não sabíamos qual era o resultado disso a seguir, ou seja, não fazíamos ideia de qual é que iria ser a política do Dr. Jardim depois disso. E o Dr. Jardim fez uma campanha a mentir aos madeirenses, a ocultar aquilo que eram as responsabilidades que tinha ter que implementar logo a seguir a essa campanha. E, como hoje sabemos, depois de 2011, houve a aprovação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, feitos nas costas dos madeirenses, ninguém discutia esse assunto. Esse Plano de Ajustamento Económico e Financeiro trouxe desemprego, trouxe pobreza, trouxe desgraça na saúde, desgraça na educação, e, portanto, nós chegamos 2 anos depois em que os madeirenses perceberam altipar o baile, nós não podemos continuar neste registro. E, portanto, a primeira, digamos que uma das principais razões para este resultado é a insatisfação das pessoas relativamente às opções políticas e aos resultados das opções que o Governo Regional do PSD implementou. A segunda tem a ver, naturalmente, com a circunstância de, ainda por cima, depois disto tudo, ainda se olha para o partido do Governo e observa-se um autêntico saco de gatos. Um autêntico saco de gatos em frangalhos, sem ninguém se entender, a brigar uns com os outros e, em vez de estarem atentos àquilo que são os problemas do cotidiano dos madeirenses, das empresas, das famílias, estão preocupados em defender o seu lugar dentro do partido, na estrutura partidária, ambicionando chegar ao governo ou chegar a uma Câmara. Isto é o que se passou e o que se tem passado no governo, e as pessoas não perdoam, porque as pessoas estão a passar fome, as pessoas estão sem emprego e não perdoam que aqueles que são os governantes estão nestas brigas de lana caprina em que ninguém ganha nada com isso. Um terceiro aspecto é, naturalmente, o voto de protesto perante tudo isto, em que os madeirenses disseram basta, agora já não dá mais. E, portanto, este é o contexto em que ocorreram estas eleições. E a pergunta que eu quero fazer aos madeirenses é que não mudou nada. Estas eleições aconteceram isso, mas o PSD continua em frangalhos, a política de austeridade e as opções continuam a acontecer e, portanto, os madeirenses continuam a ser penalizados. Ainda hoje o PSD e o CDS, desde ontem, aplicou a lei dos 40 horas, o que não traz nada de extraordinário para os madeirenses, muito pelo contrário, é trabalhar mais e ganhar menos, no fundo, na prática é isto, e, portanto, esta situação não mudou. O que significa que, na circunstância de umas eleições antecipadas, ou de umas eleições regionais, se quiserem, menos eleições antecipadas, eu julgo que há aqui espaço de manobra, plataforma suficiente para que o governo do PSD caia. E isto significava, isso sim, uma mudança definitiva na região autónoma da Madeira, uma mudança sadia, como disse, uma mudança serena, permitindo novas opções, novas formas de encarar a governação e pensando de uma forma diferente, pensando naquilo que é os problemas das pessoas, naquilo que são os problemas da economia regional e naquilo que são as soluções que podemos apresentar, e não, como tem sido até agora, na defesa
defesa do local de trabalho, do posto de trabalho, do lugarzinho de secretário, do lugarzinho de presidente do governo, do lugarzinho de presidente de Câmara. Isso é o que tem acontecido nos últimos tempos no PSD, é isso que tem acontecido nos últimos tempos da Madeira, e os resultados estão à vista de todos, são catastróficos, e quem está a pagar isto tudo são as famílias, são as empresas, são afinal todos os madeirenses que estão a tentar encontrar uma solução para a sua vida. Jardim, perante estes resultados, devia aproveitar e demitir-se? Bom, eu julgo que, em bom madeirense, se o Dr. Jardim fosse homenzinho e se tivesse honra e vergonha na cara, tinha-se demitido naquele dia das eleições. Porque o Dr. Jardim foi, obviamente, o rosto daquela desgraça para o PSD. Para nós não foi uma desgraça, mas a desgraça para o PSD. Foi o rosto da insatisfação dos madeirenses e, naturalmente, que ele não teria muitos outros caminhos que não esse. Mas isso é um problema do PSD. Estou, aliás, a interferir naquilo que é a realidade política de um partido. Eu acho que hoje esse partido tem que fazer um ponto de situação muito sério sobre aquilo que fez à Madeira e que fez aos madeirenses, o que provocou na Madeira e o que provocou nos madeirenses, e aquilo que tem hoje ainda a liderar os seus destinos. Cabe aos senhores do PSD e àqueles que, de alguma forma, têm responsabilidades diretivas do PSD, a pensar sobre essa matéria. Porque também me parece que o PSD já não está em condições de ser alternativa, já não está em condições de ser poder, tendo em conta estas circunstâncias, e terá de passar por um período que pode ser mais ou menos longo, consoante a capacidade que essas pessoas tiverem de se reconstruir, no sentido de reconstruir o seu projeto e de dizer aos madeirenses: nós agora estamos bem, estamos preparados, estamos limpinhos e podemos ser outra vez alternativa. Neste momento, eu julgo que aos olhos dos madeirenses o PSD é cada vez menos alternativa e tem que fazer uma cura de oposição para se, de alguma forma, restabelecer e curar dos males que fez aos madeirenses e se responsabilizar também por muitas das coisas que se está a passar na região da Madeira. Dr. Lino, está nas mãos do povo aproveitar esta mudança que fizeram nas autarquias, alguma maioria das autarquias, e fazê-la também no governo, nas próximas eleições? Não há dúvida que o povo é sábio, não é? No dia 29 de setembro isso foi bem demonstrado, não é? Mostrou-se muito bem nas urnas aquilo que o povo quer. O povo queria uma ruptura com esta política que tem vindo a ser feita nos últimos 38 anos. No dia 29 foi um passo, foi o dizer basta de massacre, basta de sacrifícios, basta de uma atitude arrogante, prepotente sobre quem nos governa. E foi o início do fim de um ciclo. Não tenho dúvidas que no dia 29 criou-se o início do fim de um ciclo. Foi uma etapa importantíssima que vai ficar na história, na região, no regime democrático, e que vai ser pensado e que vai ser lido por quem nos ficar no futuro. Há quem já esteja a dizer que o 29 de setembro de 2013 vai ser uma espécie. Não tenho dúvidas que este 29 de setembro nada será igual a partir deste 29 de setembro. Eu não tenho qualquer dúvida. A forma de operar por parte do governo, a forma de repensar em termos políticos, eu espero e acredito que hajam alterações profundas e até por uma situação que se alterou completamente em termos de atitude, de postura do próprio povo, da vontade. Eu senti-me felicíssimo quando se soube os resultados. Não está aqui em casa quem é que ganhou, qual foi a cor política que ganhou, não é isso que está em casa, mas senti-me feliz em sentir que o povo que nós temos, todos nós, que tínhamos uma vontade e um querer de alterar a política nesta região. E isso foi a coisa mais feliz que eu vi e que senti no momento quando soube os resultados. E penso que todos nós, essencialmente os jovens, era isso que esperavam. É o início de uma nova etapa, é um início que muita coisa pode-se mudar daqui para a frente e num futuro próximo. E as legislativas é já amanhã. As legislativas em 2015 será importantíssimo também nós, oposição, termos a capacidade de olhar para este resultado, termos a capacidade de ver e sentir aquilo que o povo quer que nós, oposição, façamos no futuro. Não vou criar aqui soluções nem qualquer estratégia, mas o que é facto é que todos nós partidos temos que ter a capacidade de refletir sobre esta vontade inequívoca que as pessoas manifestaram nas urnas. E eu tenho a certeza
certeza que daqui para a frente tudo vai mudar. Vai mudar, até a própria oposição também vai mudar. Tudo isto leva-nos a pensar de uma forma diferente e de estar de uma forma diferente. Pensar mais nas pessoas, partilhar mais com as pessoas, de ouvir mais as pessoas e ter a certeza que aquilo que as pessoas pretendem é muito mais daquilo que estávamos a oferecer até agora. E o Governo tem que ter essa capacidade de repensar tudo aquilo que fez. Eu tenho a certeza e espero que o Governo tenha pelo menos essa capacidade interna de ver e de alterar toda a sua gestão política e toda a sua forma de governar no futuro próximo. Caso contrário, não tenho dúvidas que tudo a continuar na mesma até 2015, não tenho qualquer dúvida que o povo é sábio, e se nós, a oposição, também se formos capazes de ver aquilo que o povo quer, não tenho dúvidas que a mudança política também vai se fazer nas próximas legislativas, porque, como disse o Carlos muito bem, o povo está cansado, a economia precisa de uma nova dinâmica, as pessoas precisam de alternativa. Nada pior que é viver 38 anos e se manter por mais quanto tempo um poder que governa quer manda e posse, um poder que muitas das vezes não olha aos meios para atingir os seus fins, é um poder que é tentáculo, governa com um poder enorme, obcecado, governa com vagismo, e isso fez sentir a vontade de se alterar esse tipo de políticas. Eu estou certo que a economia só fica a ganhar se houver alteração política, se houver novos atores políticos, se houver novas estratégias com novas políticas e com novos atores, como disse ainda há pouco, e também com a alteração da cor política, que é fundamental. Faço uma pergunta a ambos e para terminar este debate. Aquela imagem que nós tínhamos aqui na Madeira de ser o Governo Regional a definir as grandes linhas estratégicas para os concelhos, nomeadamente com os grandes investimentos, isso é uma imagem que, a partir destas eleições, fica completamente afastada. E ainda bem que fica, porque as câmaras que foram até agora governadas pelo PSD, acaba-se por ver e sentir que foram implementadas dentro dessas mesmas câmaras investimentos loucos, investimentos que não trouxeram valor acrescentado nenhum à economia, que foram obrigados a fazer esses investimentos com contratos-programa, obrigados a fazer no timing que o Governo Regional queria, criando endividamento elevadíssimo, que hoje todos nós sabemos que essas câmaras estão endividadas, que foram obrigadas a se financiar, foram obrigadas a assinar planos de UPAEL, aumentando a sua carga fiscal junto dos municípios, que foram obrigadas pelo Governo Regional, que não tinha visão, que apenas via a necessidade de investimento para inaugurar, para o voto, porque simplesmente tinha um objetivo que era manter o poder, manter o investimento, muitos deles não eram necessários, tudo nós sabemos, e está N obras, muitas delas são elefantes brancos em cada um dos concelhos que não são utilizados, ou que têm pouco valor económico em cada um deles, mas que foram, infelizmente, quem mandava nas câmaras era o Governo Regional. Quem tinha a linha estratégica de investimento era o Governo Regional, por via dos contratos-programa que as câmaras eram obrigadas a assinar, muitas das vezes sem ter o custo-benefício destas mesmas obras, e o que levou-nos foram câmaras que estão completamente endividadas, que infelizmente agora estas novas estão, e os novos presidentes que vão ser confrontados com este elevado endividamento, vão ter a capacidade de reduzir e de governar com um endividamento enorme que foi criado
com um poder que só via aquilo que era de interesse para ele próprio e não de interesse para as populações. Eu penso que estas câmaras que mudaram de cor vão ter autonomia e ter a capacidade de ver o que é necessário, investimento prioritário, investimento que crie riqueza em termos locais, investimentos que vão de acordo com as necessidades em cada um dos concelhos, pequenas obras, mas pequenas essas obras que vão criar as condições necessárias para se criar investimento privado e também ter a capacidade de captar investimento externo. Eu penso que nada será como de antes e tenho a certeza que nestas câmaras o Governo Regional vai ter dificuldade de impor, seja o que for, em termos de investimento público, investimento esse que muitas das vezes não era aquele que era o mais apropriado, que não era aquele que era o essencial para dinamizar, todos nós sabemos, a economia local. Dr. Carlos Pereira, a partir de agora a Madeira só vai ter investimento realmente necessário e viável nos principais concelhos? Bom, eu espero que nos concelhos que agora mudaram de mãos isso de facto aconteça. Relativamente à pergunta que fez, é bom lembrar que o Dr. Jardim colocou as finanças da região num estado tão calamitoso que nós neste momento não temos sequer meios financeiros para fazer investimento público. Nós fizemos 70 milhões de euros de investimento público no ano passado, quando normalmente fazíamos 500, 600 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma diferença substancial e, aparentemente, perante o buraco em que o governo do Dr. Jardim nos deixou e perante a incompetência e a inabilidade na gestão deste processo com Lisboa, parece que a situação é para se manter desta forma. E, portanto, esse perigo dessa política que gerou durante anos os déficits nas próprias câmaras, uma política de fachada, um teatro, digamos assim, político para dar um ar de que o governo puxava pelas autarquias e que estava a favor das autarquias, eu penso que esse perigo nem vai existir até por esta matéria. Mas, por outro lado, há aqui um outro dado importante, é que também as câmaras que agora mudaram de mãos, digamos assim, e as equipas camarárias, penso que não estão mais disponíveis para esse tipo de jogo, porque esse é um jogo que interessa apenas ao PSD, ao Dr. Jardim, numa estratégia que está morta. A estratégia de governar a ilha por obras e más obras, na maior parte delas muito pouco realistas, e, portanto, introduzindo aqui megalomanias que são absolutamente inadmissíveis e que tiveram custos e que têm custos para os madeirenses muito grandes, essa abordagem morreu. E morreu em 2011, quando se descobriu a dívida. Portanto, a partir daí morreu essa estratégia. Infelizmente, o Governo continua a insistir nessa estratégia, a dizer que quer obras. Aliás, eu ouvi uma coisa absurda do Dr. Jardim um dia destes, que era que os fundos comunitários, cerca de 200 milhões, eram para acabar as obras que tinham sido feitas, os túneis e as pontes. Quer dizer, quem está noutra realidade. O Dr. Jardim vive noutra realidade, vive noutro planeta. Ele vive num mundo que não é o mundo real já. E, portanto, quando alguém sabe que nós apenas vamos ter 500 milhões de euros dos fundos europeus, que os fundos europeus vão estar nas tecnologias, na criação de emprego, etc. E o Dr. Jardim diz que quer acabar as obras, que foi aquilo que fez no passado e que nos desgraçou, é de facto alguém que está num mundo à parte e isso é preciso ter cuidado. E, portanto, as câmaras, as autarquias, hoje têm programas próprios, definiram os seus próprios programas, e esses programas, como disse há bocadinho, não têm nada a ver com o Governo Regional, e vamos passar por uma fase diferente. Quer o Governo Regional queira, quer não queira. O ideal era que tivéssemos um outro Governo Regional capaz de entender esta matéria. É que com as câmaras ou com outros órgãos desta natureza não se impõe, negocia-se. E, portanto, o que está aqui em causa é uma nova fase, uma fase que o Governo terá que negociar com as câmaras, em que as câmaras terão que negociar com o Governo, em que as câmaras terão que dialogar com o Governo. Ou seja, negocia-se e dialoga-se, é o aspecto fundamental. Dialogar com o Governo no sentido de encontrar as melhores soluções para os seus cidadãos, para os seus munícipes. Isto significa que nós vamos estar perante um modelo completamente diferente e vamos estar perante formas de gerir as autarquias de forma completamente diferente e vamos estar perante um distanciamento institucional, ou melhor, partidário, político-partidário do Governo Regional, mas uma necessidade de aproximação institucional entre o Governo e as câmaras. E eu, já, contrariamente ao que diz o Dr. Lino Abreu, eu já não acredito que este Governo consiga fazer isso. Ou seja, nós já não estamos perante aquele desafio que é bom que o Governo perceba isto. O Governo já não percebe isto. Este Governo já não percebe isto. Este Governo já não tem condições para fazer isto. E este Governo vai continuar a ser um obstáculo ao desenvolvimento da Madeira e vai continuar a ser um obstáculo às autarquias da Madeira. E, portanto, nós só temos uma saída. É esperar que chegue rapidamente o dia de eleições legislativas, seja agora, seja em 2015, e apostar num Governo diferente que permita, de facto, dialogar e negociar com as câmaras e não impor programas estapafúrdios que apenas funcionam para teatro político para o Dr. Jardim ser reeleito. Para finalizar, uma pergunta para uma resposta
vontade do povo, a vontade de alternância, a vontade de mudança que se verificou nestas eleições. A solução não tem agora, não é? Mas temos de ter essa capacidade de saber e estar atentos e criar as condições para 2015 ter uma alternância de poder e sermos capazes, a oposição, de pôr este governo na rua. E eu penso que é isto que as pessoas querem. E nós temos que criar essas condições, com diálogo, com sabedoria, penso com capacidade de visão e, acima de tudo, com diálogo. Não vou criar aqui expectativas que possam pôr em causa as estruturas partidárias, não é? Agora, o que é certo é que nada é como de antes. Eu penso que os partidos políticos têm cada vez menos olhar para o seu próprio umbigo e ter a visão e a capacidade de ver aquilo que os rodeiam, aquilo que a parte empresarial e o tecido económico pretende e aquilo que as pessoas anseiam. E penso que mais do que olhar para os partidos, mais que ter uma visão partidária, temos de ter uma visão exterior. E penso que os partidos têm essa responsabilidade. Bom, eu acho que as soluções passam sempre pelos partidos, não há outra hipótese, porque nós vamos ter eleições, são as eleições e são os partidos com eleições que vão ser votos. Agora, eu acho que, e tentando responder rapidamente à pergunta, eu acho que nós estamos perante um outro desafio. O Partido Socialista demonstrou uma coisa à população nestas eleições, que soube sair de cena. O Partido Socialista soube sair de cena, soube dar um passo atrás e permitir que se criassem projetos ganhadores e projetos alternativos que a população se revisse. Isso era absolutamente essencial. Nós fizemos de total abertura com a população. Nós fizemos porque nós percebemos que era isso que a população queria, que era isso que a população ansiava. Nós não tivemos nenhum problema em se juntar naquela altura, naquelas circunstâncias, naquele contexto, a um conjunto de partidos que, de alguma forma, alimentavam uma esperança comum, que era uma esperança de mudança. E, portanto, isso foi feito em várias circunstâncias, em contextos diferentes, em contextos que fomos avaliando de acordo com o espaço em que nos encontrávamos, qual era a melhor solução, fizemos de forma muito clara. Ora, nós estamos perante um dado novo a partir de agora, que é, de facto, a alteração do governo e eleições legislativas. É um contexto muito diferente, é um contexto que tem que ser analisado de forma muito serena, sem colocar nenhuma hipótese de lado e sem o Partido Socialista colocar, digamos assim, debaixo da mesa soluções que possam ser úteis para as populações. De uma coisa eu tenho a certeza, qualquer que seja a solução que o Partido Socialista venha a apresentar, e com certeza que a partir de agora já estamos a trabalhar nesse assunto, qualquer que seja a solução que o Partido Socialista venha a apresentar, essa só tem um objetivo, é derrotar este governo nas próximas eleições legislativas. Nós consideramos que é matéria essencial para mudar a Madeira e para conseguir recuperar a esperança dos madeirenses, mudar o governo regional. Digamos que esta conquista autárquica foi muito boa, foi excelente, foi uma brecha neste mar de pressão e de arrogância que estava a ser construído na Madeira, mas é preciso ir mais longe para nós fecharmos este ciclo e abrirmos um ciclo novo de esperança para os madeirenses. Muito bem, muito obrigado por ter